Boa tarde, boa noite. Noche, buenas noches. Boa noite. ¿Me escuchan bien, no? Vocês estão me ouvindo bem, né? Ah, bien. Ok, entonces vamos a Boa comenzar. Ok, noite, então vamos professor. começar. Vamos a comenzar con la clase. Vamos começar com as aulas. Muito obrigado, Daniel. Bien, Bem, lo primero que quiero saber es si primeiro que ya eu quero saber é todos están se trabajando todos já estão en su trabalhando presentación na sua apresentação de miércoles y jueves. da quarta e da Miércoles y jueves sexta, desculpa. ya Lembre-se que eu enviei esse documento. Vamos abrir ¿no? um momento. Ok, isso aqui. Então eu vou compartilhar, deixa eu ver esse pequeno documento. Y ahí lo están viendo, ¿no? Entonces, Vocês estão vendo, né? Então, no sé si lo están viendo o ya no lo están não viendo. sei se vocês estão vendo, se vocês não Ahora estão sí. vendo. Agora sim. Bem, No sé por qué. Ah, un momento. Porque voy a tratar de abrirlo de otra vou manera. tentar abrir de outra forma. Ahora sí. Agora sim. Bien, entonces aquí vamos a ver Bem, cuáles então son las aqui a pautas gente vai para ver quais são as pautas para apresentação de da quarta e da sexta, né? este documento. Se los Esse envié documento eu el día. enviei para vocês no sábado de noite. Tienen que trabajar con los compañeros que Vocês son têm de que su trabalhar país. com os companheiros que são do seu En el caso, país. No caso do son dos, Brasil, porque hay 7 são dois personas grupos porque tem diplomados. 7 pessoas do curso, né? Tem os comentários aí. Sí. Hay 7 personas en el diplomado, entonces Tem quiero sete saber, pessoas no curso, então eu quero saber se vocês, se os dois grupos do Brasil já estão constituídos. por ejemplo, cuáles Por exemplo, quais ya están los dos grupos constituidos. os dois grupos já estão constituídos? No los constituimos en este Se não, instante. a gente faz agora, Tienen que presentar pasado porque mañana. vocês têm que apresentar depois de amanhã, né? Bien, Bem, a ver, vamos ver. ya Daniel, ya están constituidos Daniel ustedes. disse que já estão constituídos. Daniel, em que grupo você está? No grupo um ou no grupo 2? Oi, boa noite, professor. É, velho, um momento, a gente tá escutando Thaís. Um momento. Pronto, Thaís, então. Nós somos Beleza, então vamos ver. Vamos decidir isso. O grupo onde Daniel Ramos está. Então vocês são o grupo um. Então vocês, grupo um e o grupo 2 é o grupo onde Nubia está. Nubia Tupinambá. Na sexta. sim, professor. Obrigada.
Beleza, então eu acredito que Samela e Núbia, elas. Quarta, né? Certo, então ficamos assim e o grupo 2 na sexta. Então, eles têm que preparar uma apresentação de PowerPoint. Cada grupo vai dispor de 10 minutos para apresentar. A ideia é não passar dos 10 minutos, porque nós temos o tempo bem apertadinho. Todos os membros do grupo devem participar da apresentação. Todos também devem enviar para mim o PPT. Ou seja, quando vocês prepararem seu PowerPoint, sua apresentação de slides pode ser no próprio chat ou pode ser para o meu e-mail. Eu vou mandar o meu e-mail aqui, que é papanisso@gmail.com. Pronto, aqui. Para esse e-mail vocês têm que mandar a sua apresentação, tá? Em seguida, essa é a ordem. A ordem eu não segui nenhum critério, nem alfabético, nem nada. Foi totalmente na sorte, tá? Então, primeiro México, depois Brasil 1, Panamá, Honduras, El Salvador, Peru, Paraguai e Guatemala apresentam na quarta, nessa ordem. E na sexta, teremos Equador, Venezuela, Belize, Bolívia e Brasil 2. Muito bem. O conteúdo da apresentação, a estrutura e a ordem da apresentação é variável. E vai depender muito do tipo de política linguística que vocês estão tratando. Como falamos que muitas coisas podem ser políticas linguísticas, então depende de como vocês estão vendo isso. Idealmente, estamos esperando a, a ideia da política linguística mais importante do seu país, ou das mais importantes, mais relevantes, né? E essas costumam ser políticas linguísticas escritas, documentadas. Pode ser como uma lei, né? Ou pode ser que não. Bem, mas os seguintes elementos têm que estar no que vocês estão dizendo, mas de qualquer forma, tem que dizer qual é a política escolhida, quais são os membros do grupo, claro, a entidade ou a pessoa criadora dessa política, ou emissora dessa política, logo a tipologia, em que categoria vocês incluem essa política e por quê, né? Então vocês explicam isso. As orientações também com umas justificativas, como esse quadro que a gente viu de Clause e Wiley, segundo Ruiz, que apresenta três orientações, né? Como problema, direito, recurso. Então vocês dizem por que que vocês estão indo aí? Por que que escolheram isso? Logo, a apresentação da política. Isso já é a coração da apresentação oral, é essa, né? Vocês vão apresentar a política. Como é a política? Tem componentes? Sim. Se sim, quais são? Quais são as finalidades? Talvez tenha objetivo geral, explícito, né? E objetivos específicos, talvez tenha alinhamentos, características principais, pode ter. Vocês podem apresentar também quais são os autores envolvidos nessa política, seja o seu processo de implementação, quem são os elementos-chave da sociedade, a, a quem a política se dirige, né? Quais atores podem ser os implementadores, beneficiários, diferentes pessoas, né? E seguir os âmbitos de implementação,
Onde se espera que essa política se implemente? A nível nacional ou não a nível nacional? Só em um lugar? Isso é toda a escola ou é só um nível escolar? Todas as línguas ou para tais línguas? Qual é o alcance dessa política? Para quem foi emitida? Para gerar mudanças onde? Com quais pessoas? De que língua? Em que lugar? Em seguida, escrever sua implementação. Como foi implementado? Desde quando está sendo implementado? Onde? Por quem? Quem são as pessoas que estão implementando? Etc. E contar um pouco como está sendo feito, né? Como veio sendo feito. Talvez existam etapas de implementação. Estamos agora na etapa inicial, ou na metade, no meio, na etapa intermediária ou no final da implementação. Isso se pode dizer aí. Logo, as conquistas é que existem, né? Quais conquistas foram alcançadas ou também resultados, né? Mas também, aqui também vem a visão crítica sobre a política. Quais são suas limitações, né? Quais são as limitações de que adolesce, os problemas que tem, ou os obstáculos que foram encontrados? Essas também são limitações, né? Problemas, obstáculos. E também os erros. Essas coisas que vocês consideram claramente um erro da política, um equívoco, que faz com que essa implementação seja contrária ao que se propõe, talvez. Se você tem um olhar crítico, esse é o momento de fazê-lo. Então também pode apresentar críticas, oposições, resistências que tenham sobre a política. Eu não coloquei aqui, mas vocês podem ter um olhar do futuro. Podem ter um olhar do futuro em que dizem que mudança se espera fazer com essa política, que mudança se pedido, foi pedido que seja feito, o que vai acontecer com essa política depois de um tempo, né? Ou quais melhorias é possível de fazer, algo assim, né? Um olhar do futuro. Bem, isso é tudo, é muito simples. Então você já tem que estar trabalhando nisso. É importante que todos os membros do grupo devem participar da apresentação. Não é só um dos três, quatro ou cinco que apresentam, não. Todos têm que apresentar. Bem, ok. Então, agora no caso do Brasil, tentem de não apresentar os dois a mesma política, tá? Alguma pergunta sobre a apresentação? Boa noite, professor. Boa noite, meus parentes, colegas. Eu fiquei refletindo sobre essa apresentação. Quero refletir com o senhor aqui, com o pessoal, em relação à escolha da política, porque algumas coisas que tem postado aqui em relação à estrutura tem a ver com resultados. E aí eu fiquei pensando, uma política onde vai estar tratando exatamente onde não existem os falantes e onde existe falante. Eu queria que você pudesse dar um olhar assim, melhor sobre isso, porque a revitalização ela tem os estados, tem do povo que é falante, mas aí tem o risco da língua, de perder, está perdendo a língua, a diminuição dos falantes mais jovens, e tem aqueles que realmente não têm falantes. Eu queria que o senhor pudesse fazer uma ponderação em relação a isso, porque eu fiquei pensando nos resultados esperados que se para apresentar, né? Queria ouvir um pouco, professor. Você me entendeu?
Não sei porque às vezes quando eu abro o Zoom aparece o botão de interpretação e às vezes não aparece. Eu não sei por quê. Agora eu não encontrei o botão da interpretação para o português. E às vezes sim, eu acho super fácil. E no mesmo computador. Então eu não pude entender muito bem sua pergunta. Talvez o tradutor possa me explicar em espanhol para que eu entenda. Não sei se a Thaís pode, o Sama, falar aí. Por favor, não me faça essa pergunta de novo para que ele possa entender. Eu estava refletindo, eu queria que o senhor pudesse colocar uma reflexão junto comigo, né, com os parentes em relação às políticas onde você tem aquelas que estão com os povos que já têm falantes, e aí tem o risco da perda da língua pela diminuição dos falantes dos novos, dos jovens, das crianças, aí você tem uma revitalização daqueles que têm falante e aqueles que não têm falante. Se eu poderia colocar um pouco em relação ao peso, porque no rol da estrutura da apresentação que o senhor colocou, tem questão de resultados. E eu fiquei aqui pensando um pouco, eu queria que o senhor falasse um pouco em relação a a gente poderia essa escolha também, né? Por favor, entendeu? Ok, entendi, entendi. Sim, porque eu entendo que a sua língua, a língua tupinambá, esse é o nome, né? Como é o seu sobrenome. É uma língua que não se fala já há alguns séculos, né? Sim, Então eu entendo que é uma língua já considerada extinta. Correto? sim, Perfeito. Mas existem esforços de revitalização, né? sim. Do tupinambá. Está sendo trabalhado nisso. Perfeito. Então, existe algo dos resultados ou ainda nada? É isso, tem resultados, mas como nós queremos, o resultado algumas pessoas estão com algumas expressões durante o dia, buscando e traduzindo textos e produzindo material didático. Sim, são esses resultados. Mas isso é um processo da revitalização, mas a gente não está no ponto da conversação exatamente da língua tupi, do tupinambá. A gente está só nesse levante de palavras, de expressões, e eu fico, não é com pressa, mas eu vejo como é muito lento o professor, mas o envolvimento da comunidade, o trabalho de reuniões que a gente faz, do coletivo da aldeia como um todo, o trabalho que os professores estão fazendo, o grupo criado pelo WhatsApp, e a proposta de criar o Instituto Tupinambá, da língua Tupinambá que a gente tem como projeto, está dentro dessa revitalização. Mas eu sinto pouco, é isso. Muito obrigado. Bem, a gente tem que apresentar uma política que esteja acontecendo, né? Então, sim, tem uma política linguística incipiente, eu acho, né? Com o Tupinambá. Uma política que está bem no seu início, eu super entendo. Você pode apresentar isso, mas lembra que você tem que entrar de acordo com seus dois companheiros sobre o que Sim, apresentar, né? sim, sim. Pode escolher o Tupinambá ou pode apresentar algum outro caso, né? Alguma outra política. Mas no caso do Tupinambá, eu diria que já temos resultados para mostrar, né? O fato de que a comunidade se organize em torno da língua, isso já é um resultado. E só o fato de que já tenham reuniões, o assunto da revitalização da língua como um horizonte, como uma meta mesmo, como um propósito, como um... Isso já é um resultado, né? Que vem de um esforço anterior. Então,
Eu acredito que não teria problema apresentar esse caso. Mas bem, é o que você e seus companheiros ou companheiras vão dizer, né? Sim, eu estou trazendo para refletir aqui com todo mundo, porque realmente pensando na reunião que eu tive com meus parentes lá em relação à língua, mas eu sei que entre nós vamos definir direitinho, mas eu quero entender porque os resultados que no rol de apresentação que se coloca, eu quero trazer isso independente de apresentar ou não, eu quero poder pegar esses pontos para poder tocar junto com o povo. Aí eu queria só fazer esse registro. Sim, eu acredito que, claro, talvez não tenham resultados grandes por agora, mas temos que esperar, temos que trabalhar. É um trabalho forte, longo, talvez haverá um resultado mais pra frente. É o que a gente espera, né? Até ter talvez novos falantes ou não, novos falantes, né? É um processo grande com a língua extinta, é um processo particularmente muito difícil, né? Custoso. Sim, É isso, obrigada. Nubia. Fico triste, mas é isso. Não fique triste, não fique triste. Altaci, Cocama, adiante. Professor, é só para também esclarecer a Núbia, né, e os demais presentes que a divisão do trabalho vai ser dos grupos do Brasil, que o primeiro vai ficar com a apresentação das legislações educacionais, das políticas educacionais que envolvem a língua, aí Constituição Federal, as diretrizes e tantos outros, cooficialização de línguas, como também os projetos que estão em andamento, né, produzidos coletivamente, de intérpretes, tradutores, e creio que dentro dessas políticas, aí sim você pode visualizar como é que está a sua língua, ou as prováveis resultados a partir dessas políticas, tá? Sim, E, tá, e, a, obrigada. e a Thaís vai apresentar a questão do IFAM, né? Do Patrimônio Histórico Cultural ali, IDL. Tá bom, obrigada. Entendi. Muito obrigado, Altaci. Vocês se organizaram dessa forma, separadamente, os grupos do Brasil. Muito obrigado por esse apoio. Bem, alguma outra pergunta, comentário? Não? Beleza, então já estamos com isso mais ou menos encaminhado. Bem, então eu passei um texto para vocês que são as conclusões apresentadas por Linkington em um manual de revitalização linguística, né? E eu passei o texto em espanhol no grupo do chat. E se chama texto de conclusões, né? Agora deixa eu ver. Capítulo um. Não, outro. Então, Lina Haas, Rus e Gerard Reuter. Conclusão. O que funciona em revitalização linguística? E aí se fala de êxitos, fracassos em revitalização linguística. O que que funciona, o que que não funciona. E tem algumas ideias interessantes. Eu espero que vocês tenham lido esse texto, porque tem algumas coisas interessantes. Tem, por exemplo, uma ideia que eu acho interessante, que é, às vezes, a revitalização de uma língua se faz à custa de outra. Então, por exemplo, quando se revitalizou o hebreu em Israel, se percebeu e se diminuiu, desvitalizou, o contrário de revitalizar, se deslocou outras línguas locais, né? Não tem muito sentido isso, né?
sobretudo com o que está acontecendo hoje em Israel e Palestina, né? Tem muito sentido que esse processo de revitalização linguística tenha sido feito oprimindo, né? Outras línguas, outras comunidades linguísticas, línguas que se falavam no lugar. Então, todo o processo também tem seus lados escuros, né? Inclusive, um processo de revitalização que é mais progressista, um processo de revitalização de uma língua que a gente vê algo como algo tão positivo, tão progressista, também pode ter o seu lado escuro. Porque quando se revitaliza uma língua, talvez se esteja indo contra outras línguas. Então aí a gente vê um problema, né? Porque os argumentos pelos quais estamos revitalizando uma língua são, por exemplo, os argumentos do respeito pela diversidade linguística. Então, revitalizar uma língua sem respeito pela diversidade linguística significa a existência de outras línguas. Isso é um pouco ético, né? Tem problemas éticos. Então, o caso mais de sucesso de revitalização linguística que a gente conhece é justamente o hebreu, né? Que gerou, inclusive, a desvitalização, a perda de falantes de outra língua que sim era usada no lugar e por judeus que eram íris e com certeza outras línguas faladas aí, né? Então também tem seu lado sombrio, né? Outra coisa que eu também queria mostrar para vocês é, deixa eu ver aqui, eu tenho a forma, não se preocupe, Vanessa. A forma que termina, conclui o texto de conclusão desse livro, Futuro da Diversidade Linguística. O crescente movimento global de revitalização linguística está alienando o caminho a uma aceitação mais geral da diversidade linguística, incluindo a parte mais em perigo e anteriormente sem cuidado. Os falantes de idiomas em perigo costumam se esforçar por manter e desenvolver seus idiomas originários junto com os idiomas majoritários. Muitas vezes, há mais dos outros idiomas grandes e menores presentes em suas vidas. O objetivo da revitalização linguística varia de um idioma a outro. Para alguns idiomas, a gente pode esperar e planejar uma comunidade próspera de falantes e uma transmissão renovada no lar. Para outros idiomas, um objetivo razoável seria ter um número crescente de palavras e frases que se pudessem usar com a família e os amigos. Uma biblioteca que tenha livros sobre o idioma ou uma vizinhança com nome de ruas no idioma. Então, às vezes, vemos um esforço de semilética na língua, por exemplo, num processo de revitalização que fizemos, que eu comentava com vocês sobre com a Unesco. Um dos componentes da intervenção era a señalética. Então, a gente levava materiais, fazíamos uma investigação, com- comprávamos madeira, útil. É a sinalização, verniz, pincéis, tudo, lixas, para fazer sinais com as crianças jovens na comunidade. E a gente escrevia na língua e instalávamos por toda a comunidade. Dava banho-vida para a comunidade pequena, ao redor do Rio Maranhão, que é um afluente do Amazonas, né? Então, você pode dizer, mas para que que serve colocar placas, né? É porque nessa comunidade não tinha nenhum falante menor de 65 anos. Eram só quatro falantes.
E o resto era crianças de populações infantil que estavam aprendendo a língua na escola. Então, com certeza, aí as cartazes ajudam, porque reforçam a aprendizagem das crianças na escola. É o que diz aqui, né? Os objetivos são diferentes no caso da língua, né? No caso do Tupinambá, tem um conjunto de frases para usar com a família e amigos, tem uma biblioteca que tem livros sobre o idioma, ou os nomes das ruas no idioma. Isso seria um bom objetivo para o Tupinambá, por exemplo, né? Para qualquer língua que esteja nesse processo, já de cerca da extinção ou que já não é falada, né? É importante levar em consideração que a revitalização linguística não se trata realmente do idioma. Então, isso aqui é uma chave. Não se trata realmente sobre o idioma, né? Se trata de muitas outras coisas. Autonomia, política, descolonização, conhecimento de valores e práticas tradicionais, compreensão renovada e cuidado da terra, sentido de união e pertencimento comunitário, identidade forte que as crianças possam crescer. O idioma é uma das chaves para atingir tudo isso. E a revitalização linguística se trata de todas essas coisas. Então, a revitalização linguística é uma ferramenta num programa de conquistas ou de objetivos que vão para mais além do que a língua. E tem a ver com a cultura, com a cultura, com a identidade, com a ação política, com autonomia, com o exercício de direitos coletivos, por exemplo. Muitas outras coisas. Bem, a gente não sabe, eles continuam, não sabemos como será o futuro da revitalização linguística. Mas fica claro que existe uma nova era para os idiomas em perigo. Os grupos indígenas e minorizados agora têm relações renovadas com seus idiomas. Seja em forma de arquivos que nas comunidades são utilizados para pesquisar seus idiomas, ou em forma de novas gerações de falantes, por menor que sejam, que falam novas variedades dos seus idiomas ancestrais e os usam de formas novas e criativas. Essa maré não pode ser detida. É assim que ele termina esse livro, esses autores. Eu adicionaria algo mais, né? Que há 12 anos foi publicado esse livro. Não estava no horizonte na época, mas é a inteligência artificial, né? Ou pode ser o lugar da inteligência artificial na revitalização linguística. A gente pode ensinar a um robô a falar uma língua das quais temos materiais, como documentos escritos, gramática, vocabulário, dicionário, livros, mas não temos falantes. Desculpa, Jasmine, seu microfone, por favor. Pronto. O que é que vocês acham sobre isso? Sobre a participação da inteligência artificial na revitalização linguística? É possível? Tem lugar para isso? A gente pode ter uma inteligência artificial falante de uma língua que possa participar na revitalização social? Sim? Quem opina sobre isso? Porque ter uma criança falante de uma língua é difícil. É difícil. Ok, Jasmine, eu entendo.
Ter uma criança falando de uma língua é difícil, mas ter uma máquina que fale uma língua talvez seja mais fácil, né? Então, o interessante na máquina não é que a máquina substitua os falantes, mas, por exemplo, se a gente alimenta um robô que traduz, isso pode ser muito útil, né? Muito útil. Sim, Nicandro? A gente te escuta, Nicandro. Sim, sobre isso que você comentou da inteligência artificial, lembre-se que aqui no México teve um boom, digamos assim. Muitas empresas pequenas, startups, como são chamadas agora, iniciativa de pesquisadores que utilizaram a inteligência artificial para traduzir simultânea, tradução dirigida, enfim. E bem, eu fico um pouco cético disso em alguns aspectos. Por exemplo, diziam pra gente aqui, se a gente fizesse vocabulário suficiente, não sei, de qualquer língua, né? Se você der vocabulário suficiente, ou seja, centenas de falantes, milhares de entradas, você treina uma máquina e então ela já pode fazer tudo isso e poderia fazer essa tradução, mas nós comentamos que para começar temos muitas variantes, né? Por exemplo, das línguas, né? Então, ver qual variante não tem muito material das línguas que mais existem, talvez Náhuatl, Maia, entre outras, mas não temos tanto material como que se requer para treinar uma máquina desse tipo. E com relação ao tema das variantes e que se reduz esse material, também o desenho ortográfico, a maneira com que se escreve, não está ainda de tudo padronizada a escritura. Tá, no melhor dos casos, nas línguas que mais tem esse desenvolvimento da escrita, o desenvolvimento alfabético ainda num processo muito, muito recente. Então, quando a gente coletava dados sobre essa informação, a gente via esses dois problemas: o tema das variantes, o tema que não está escrito de forma padronizada, ainda quando existem normas de escritura, está no processo de uso dessas normas. Enfim, entre outras coisas, tem algo muito importante também como aspecto cultural, o aspecto de um povo cosmônico. Como a máquina interpretaria a usos e costumes de alguns termos, né? Um ser humano, um intérprete e tradutor, se encontra com problemas para interpretar no âmbito da justiça alguns conceitos como cadeia perpétua, prisão perpétua, jurisprudência, entre outras coisas. Além de mais outros aspectos do sistema plurilinguístico, mas também esqueci a palavra, que deve existir muitas maneiras de julgamento, né? Maneiras do direito. Isso, plano jurídico. Temos sistemas normativos nas comunidades que não se escolhem com um sistema democrático, né? Então tudo isso implica, na verdade, uma problemática que eu acredito que seja, logo que a gente esteja um pouco longe, seja um pouco possível no curto prazo. Isso surpreende que vai com passos super rápidos com isso da inteligência artificial. Também a gente notou que não tanto para chegar a fazer a tradução, chegar a fazer esse tipo de trabalho, mas o que ela poderia fazer, talvez, no curto prazo, algo como um auxiliar do tradutor, como você bem comentava, não substituir o trabalho dessas pessoas, mas poderia ser um auxiliar que lhe ajude a coletar vocabulário de forma mais ágil, entre outras coisas. Então, com isso, com essas observações, com esses cuidados, acho que poderia ser como uma ajuda, né? Uma ajuda mais nesses
temas, tanto da revitalização e demais coisas, como o tema da interpretação. Muito bem. Interessante, interessante. Exatamente, né? Antes da gente alimentar as máquinas, a gente tem que resolver essa questão da modernização e a questão da normalização ortográfica, né? E, por exemplo, o Google lançou algumas plataformas que o Google já funcionava como um tradutor do Google funcionando no Quechua, por exemplo. Mas isso aconteceu, eu acho que no ano de 2022, eu acho. Ou talvez 21 ou 22. No meados de 2021 foi lançado e infelizmente esse tradutor foi limitado com duas variedades diferentes do Quechua, né? Que são as variedades do sul do Peru. Existem variedades do Cusco, Puno e também Chanca, que é outra zona, né? E às vezes, quando existe oferecimento de traduções, ele mistura as variedades, né? Sim, Alberto depois Núbia. Alberto, lá em frente. Boa tarde, boa noite. Bem, eu só queria comentar aos possíveis benefícios que poderiam ser atingidos com a inteligência artificial. Tem uma pequena historinha. Com uma empresa privada aqui em El Salvador, a gente fez uma contratação de um processo de levar a um formato digital 360 desses visuais modernos, né? De uma conexão de literatura interventiva, se criava uma experiência 360. E eu lembro que no final desse processo, alguém dessa empresa me aproximou e disse: Olha, eu vi que você está trabalhando muito com o tema da revitalização do Naua. A gente queria te mostrar isso. E eles me colocam um desses visores e eles estavam já treinando, né? Uma personagem virtual, uma professora, que essa era a primeira prova que me mostraram na professora de inglês. E você falou, eles falaram, você pode praticar, você pode fazer perguntas, você pode ter interação, digamos, no idioma. E bem, eu me coloquei os visores e eu tive a oportunidade de fazer algumas perguntas em inglês. Ou de repente eu pude perguntar como eu posso dizer tanana, tanana em inglês. E essa personagem ia me vendo, né? Podemos fazer algo. Vem, eles vêm, trazem novamente os visores e já tinha criado um personagem, uma mulher, uma professora, uma Damatiane, a gente diria aqui na Salvador, que inclusive com sua questão física, essa vestimenta se tratar uma mulher indígena da Blanche. Tinha um detalhe, né? Eles tinham alimentado ela com a informação de uma língua náhua mexicana, digamos, diferente ao náhua Salvador. Mas eles já diziam, olha, isso a gente poderia fazer com o náhua daqui, se a gente começa a trabalhar juntos e começamos a alimentar. Eu achei um recurso interessante, claro. Não esse tipo de acessórios não tá tão na palma da mão de todo mundo, mas me dava desperta esse interesse, né? Por explorar essas alternativas, que eu não sei se vão chegar a ser tão nas línguas indígenas. Pelo mesmo que Nicandro trouxe também, é muito conhecido pelos seus pontos, mas sim, eu acredito que como recurso didático para fazer desenvolvimento de práticas, para adquirir vocabulário, de repente poderia chegar a ser útil, né? Pelo menos a um curto prazo. Só isso que eu queria compartilhar, essa experiência. Obrigado por compartilhar. Sim, Núbia? Rapidinho para a gente continuar. Sim, concordo com tudo que foi falado, dos benefícios, da perspectiva do uso da inteligência artificial, mas eu tenho um ponto que eu até conversei com um estudante que defendeu o TCC dele sobre a inteligência artificial e as línguas indígenas, que ele fez a seguinte reflexão, ele falou, Núbia, para investir na inteligência artificial, você precisa de energia, você precisa de muita energia. Então, ele trouxe a questão ambiental, a preocupação ambiental na produção, no uso desse instrumento. É um instrumento bom,
sim, material didático, sim, com ele é possível fazer. Sim, é possível você fazer uma interação para fortalecer a língua, sim, não descartamos nada disso. Mas é o olhar sobre um futuro de humanidade. Ele falou que precisa de muita água mesmo, para você investir e desenvolver a tecnologia de inteligência artificial. Então, eu fiquei pensando, e a gente já estava conversando com a comunidade, que eu vou levar para ele conversar com o pessoal da pesquisa dele e o entendimento que ele está tendo e buscando sobre o que realmente, que benefícios realmente teremos para as línguas indígenas. Eu estou trazendo porque nós estamos no curso de formação, então é um ponto também de fazer reflexões. Obrigada, professor. Muito obrigado. Sim, é uma preocupação também no consumo de recursos, né, da inteligência artificial, né? Então eu deixo aí como uma possibilidade, porque sim, eu acredito que talvez não ter diretamente um tradutor, mas sim, com certeza, de alguma forma, a inteligência artificial vai ser o apoio em processos de revitalização linguística. Eu tenho certeza disso. Seja através de dicionários mais inteligentes que te ofereçam sinônimos, que corrijam sua escritura, que te ofereçam variantes para a palavra, que possam formar orações pequenas, que possam corrigir ou revisar eh, se um texto está bem escrito ou não. Eu acho que se uma inteligência artificial treinada nas nossas línguas vai ser um apoio na aprendizagem da docência e é algo que aos poucos a gente vai se acostumando com as ferramentas, né? Bem, eu queria encerrar esse tema aqui de revitalização linguística e eu queria passar ao outro que é a avaliação de políticas linguísticas, né? E na avaliação de políticas linguísticas, vamos ver, deixa eu ver onde está essa apresentação. Um momento. Aqui. Aqui agora. Vou compartilhar o PowerPoint. Bem, estamos aqui. Então, o quarto tema e último, né? É a avaliação de políticas linguísticas nacionais. Como são essas políticas grandes, nacionais, escritas, documentadas, de juramento, como a gente estava falando, né? E vamos colocar um exemplo que é o exemplo da Política Nacional de Línguas Indígenas do Peru. Dado que falamos da política do Peru, vamos falar de como a implementação de um instrumento dessas características pode ser avaliada. Para isso, a gente vai considerar primeiro as características dessa política, e para entrar nesse tema, vamos ler. Vocês teriam que ler os capítulos 11 e 13 de um livro meu do ano de 2022. Meu livro é Contra o Silêncio, Línguas Originárias e Justiça Linguística, que é um ensaio, né, que podem baixar nesse link. Esse link vão levar vocês para a página do livro, né, como vocês podem ver. Deixa eu ver. Como vocês veem, levou esse clique, nos levou a esse site onde você pode baixar o livro, né? Aqui você baixa o livro e você pode ler. Muito bem. Então eu mandei vocês lerem esse livro porque eu acho que é muito importante. Dois capítulos. O capítulo 11 fala da história de uma mulher, Maria Antonieta Cáceres de Tinoco, que é uma mulher que era uma vendedora ambulante, vendia de forma ambulante numa praça de um município do norte do Peru, das Serras Centrais, sim, Serra Central do Peru, um lugar.
se fala muito quechua e ela era falante da língua quechua como sua língua materna e era analfabeta em espanhol. E o município provincial emitiu uma ordem do município que dizia, limitava o horário de trabalho, né? Do ambulante. Mas essa ordem estava escrita em espanhol e fizeram ela assinar. Ela assinou, mas ela não entendeu o que é que ela estava assinando, porque estava escrito em espanhol e ela não está alfabetizada em espanhol. Então, seu caso foi tomado por uns advogados pro bono, ou seja, eles identificaram esses casos que afetam as pessoas nos exercício dos seus direitos e o julgamento chegou até a última instância daqui do poder, que é o Tribunal Constitucional. Ou seja, é a corte que só vê temas relacionados à Constituição, que é a lei das leis aqui. Então, na sua sentença, o Tribunal Constitucional estabeleceu não só a restituição dos direitos dessa mulher, mas estabelece também uma série de exigências a todo o Estado peruano para um prazo de uma quantidade de anos que seja implementado em todo o seu alcance a Lei de Línguas Originárias, que é a lei que estabelece o respeito dos direitos linguísticos no país, que todos os serviços têm que estar sendo brindados nas línguas oficiais, por exemplo, aí onde predominem, né? Então, aproveitando o caso de uma mulher, um tribunal dá uma sentença para todo o Estado peruano, dizendo na sentença declarado mais complexo como figura que pode estabelecer em matéria constitucional, diz que no Peru se vive um estado de coisas inconstitucionais, ou seja, se vive de forma inconstitucional a respeito os direitos dos falantes de línguas indígenas, que era violada a Constituição. Então, era necessário modificar todo o funcionamento do aparato do Estado para que nos serviços públicos que sejam feitos sejam garantidos os direitos linguísticos dos falantes de línguas originárias que têm o direito de interagir com o Estado na sua língua, né? Bem, isso eu quero deixar aqui como um exemplo que às vezes pode existir uma super política linguística como essa aqui, pode vir de um organismo que você não esperava, por exemplo, de um tribunal, né? Bem, mas a ideia que eu quero destacar daqui é a noção que o Estado tem que atender a população na sua língua, né? E isso é sumamente complicado, né? Porque significa que todo Estado tem que atender a um falante de língua originária na sua língua em qualquer lugar do país. Ou talvez só os órgãos do Estado, do lugar da zona onde essa pessoa vive. Aí tem que ser providos serviços públicos na sua língua. O que acontece se uma pessoa comete um crime no seu lugar de origem e é julgado? Esse julgamento tem que ser feito na sua língua. Mas o que acontece se essa pessoa que é falante de uma língua originária, por exemplo, maia, comete um crime em outro lugar do país onde não se fala maia? O sistema judicial está obrigado nesse outro lugar a funcionar na língua que não é comum nesse lugar?
teríamos que ter o uso da mesma quantidade de línguas que tem nos nossos países em todo o país. Ou seja, o julgado no Brasil teria que funcionar, um juizado teria que funcionar nas 180 tantas línguas do Brasil, independente do lugar, ou um juizado da Bolívia deveria funcionar nas 36 ou 37 línguas oficiais, assim declaradas constitucionalmente oficiais da Bolívia. O que que significa oficialidade, senão que o Estado funciona nessa língua também? Então aqui temos muitas coisas complicadas para pensar. E quando alguém faz uma política nacional de línguas originárias, você tem que pensar em todos esses desafios, né? A política de línguas originárias do Peru é uma política interessante. Esse é o livro que eu lhes disse que estão os dois capítulos. Vocês teriam que ler o capítulo 13, fala da política nacional. E essa é a política nacional de línguas originárias, tradição oral e interculturalidade, que tem um horizonte temporal até o 2040. Foi publicado no ano 2017, foi atualizado no ano de 2021, então tem um horizonte de 19 anos, 19, 20 anos de implementação, né? E nesse link você vai poder ver, você vai poder baixar esse documento que eu vejo aqui. Eu já baixei e o link nos leva a esse documento. Vamos ver. Eu tenho ele aqui. Bem, esse é um livro grande, volumoso, onde é aplicada toda a política, né? Bem, aqui fazendo as linhas gerais, eu posso dizer, há 3 anos no curso que eu ministrei de políticas linguísticas, um mestrado aqui no Peru. Gerardo Garcia, seu companheiro, seu colega, foi convidado a apresentar a política de línguas originárias do Peru sob sua função como diretor de línguas indígenas aqui. Foi atualizada a política, né? Então, algumas dos slides que temos aqui, Geraldo, como eu disse mais cedo, são dessa apresentação que existe na minha aula. Eu te pedi permissão. Só para descontar esse panorama das línguas originárias do Peru, né? No Peru se falam 48 línguas indígenas ou originárias. Essas 48 foram identificadas assim pelo Estado. Alguns dizem que são mais, outros que dizem que são menos. Geralmente se dizem que são mais, mas esses são o número de línguas identificadas pelo Estado peruano. 21 dessas línguas supostamente estão em situação de perigo, se não, segundo uma forma de medir que língua está em perigo e que língua não. Eu acho que poderia ser atualizado isso aqui. 4 milhões e meio, 4 milhões e 50, 4 milhões e meio de pessoas, dos 32 milhões que somos no Peru hoje, 4 milhões e meio tem como primeira língua uma língua indígena. É muito. Isso é 16% da população nacional. 16% da população peruana, são 4 milhões e meio, aprender a falar com a língua indígena. Desses quase 10, 52 mulheres, 48 homens, né? Por cento. Alguns dados adicionais que não estão aqui. Mais ou menos 26% da população peruana, um a cada quatro, mais ou menos, se auto-identifica como membro de um povo indígena. Não necessariamente se identifica como indígena,
porque a palavra indígena carrega um componente semântico pejorativo aqui. Mas 26% dos peruanos se consideram membros de algum povo indígena. Alguns se consideram aimaras, outros quechuas, outros axânicas, outros cucama, etc. Bem, esses dados são dados do último censo que foi feito no Peru há 8 anos, no ano de 2017, né? Esse slide mais ou menos também do Ministério da Cultura, da apresentação de Gerardo. Ele mesmo usa esse próprio slide, né? Quando estava nesse cargo. Esses são 5 departamentos, 5 regiões. O Peru tem 25 regiões. E as 5 com maior proporção de falantes são essas. Essas 5, mais da metade da sua população aprendeu a falar com a língua indígena. E o caso mais extremo é Apurímac, onde 7 a cada 10 aprendeu a falar com Quechua. Em Puno, mais ou menos também, quase 7 de cada 10, mais ou menos, aprendeu a falar com Quechua ou Aymara, duas línguas indígenas muito extensas. Huancavelica, 64,5%, e Ayacucho, 62,7%, e Cusco, 55,2%. O qual é muito, né? No caso de Ayacucho e Cusco, não só a língua quechua, mas existem outras línguas também. Bem, em Loreto é o departamento que está no Equador, fazendo fronteira com o Equador por norte, Colômbia pelo noroeste e Brasil pelo leste, né? Esse departamento imenso que é pura selva amazônica, aí são faladas 29 línguas, só nesse departamento aqui. E aí vamos seguir falando um pouco da diversidade. E para que vocês vejam abaixo esses quadrinhos, esse quadrinho estatístico, a imensa maioria dos falantes de línguas originárias do Peru são falantes de Quechua. Quechua é considerada como uma língua, mas os linguistas sabemos que, na verdade, são várias línguas. Só que politicamente, os povos quechuas decidem defender a sua língua como uma só, porque isso lhes dá mais força. Mas os linguistas sabemos que aí dentro do Quechua tem, na verdade, uma família de línguas, né? Na verdade, são muitas línguas. Tem variedades do Quechua, que entre si são como o português e o espanhol. É mais ou menos esse grau de inteligibilidade que é complexo. Às vezes entende, às vezes não se entende bem, né? O Aymara é outra língua de meio milhão de falantes, mais ou menos. Em seguida, as línguas amazônicas, que são muitas, que são 44 línguas amazônicas, que são faladas por grupos. O que mais tem é 63.500 falantes. O resto é daí para baixo, né? Nenhuma das línguas amazônicas passa dos 100 mil falantes. Existem línguas que são pouquíssimo faladas. Comunite, Limanate, Lapare, Lutiro. Essas línguas todas têm menos de 8 falantes. São línguas que estão na beira do desaparecimento. Talvez alguma dessas línguas, inclusive, já perdeu algum falante nesses últimos 3 anos, né? Felizmente o Tauxiro ainda não. Por fim, isso que eu queria mostrar para vocês. O que a política faz é organizar um trabalho que vinha sendo feito ah, do Escritório das Línguas Indígenas do país, né? Que tem o dever de garantir os direitos linguísticos, porque uma coisa muito importante que aconteceu no Peru é que o tema de línguas indígenas, pela primeira vez, começou a ser visto de fora do âmbito do Ministério da Educação.
na hora que foi ser aprovada a Lei de Línguas Originárias no ano de 2011, no ano de 2013, foi criada um escritório de línguas indígenas em outro ministério, no Ministério da Cultura. E a gente começou a trabalhar com isso. Como atender o falante de línguas originárias? Então, nessa flecha que vocês veem para cima, que tem duas direções, é, digamos, um, uma linha contínua onde a gente pode encontrar à direita as línguas vitais, ou as línguas mais faladas, e para a esquerda, no extremo esquerdo, as línguas que são menos faladas. Então a pergunta é possível atender da mesma forma, em uma só política, aos falantes de línguas muito faladas e aos falantes de línguas pouco faladas? Ou talvez a gente teria que desenhar diferentes tipos de serviços de intervenções, né? Então o que a gente viu é que para todas as línguas teria que ser formadas intérpretes e tradutores. Porque qualquer pessoa falante de qualquer língua pode terminar frente a um serviço onde é vital, é muito importante que tenha acesso a um intérprete. Um processo judicial, uma detenção de saúde, atenção de saúde de emergência, um entorno educativo, etc. Ou uma consulta prévia, né? Uma consulta prévia sobre uma intervenção de mineração, por exemplo, ou de petróleo, né? Então, intérpretes é muito importante formar para todas as línguas. É claro que para as línguas mais faladas seriam que ter mais intérpretes, mais tradutores, né? Enquanto para as línguas menos faladas, dois ou três tá bom. Outra coisa que a gente viu é que se a língua é muito falada, temos que trabalhar fortemente em que os serviços públicos sejam dados na língua. Então, por exemplo, nesses lugares onde tem uma grande população de falantes de línguas originárias, é vital que o serviço de saúde funcione nessa língua. Se a gente tem de 7 a cada 10 pessoas são falantes de Quechua em Apurímac, como seria possível que nos hospitais não se fale Quechua? Seria um atropelamento extremo de direitos linguísticos. No entanto, acontece muito, né? Acontece muitíssimo. As pessoas que atendem, que dão atenção em saúde, não dão na língua originária. Inclusive, ainda que sejam falantes. Por quê? Porque consideram que a atenção da sua profissão, prestar um serviço de saúde, não é o lugar da sua língua originária, mas é o lugar do espanhol. Então, ainda que saibam a língua, eles não usam. Então, temos que convencê-los de que usem. Então, o que foi feito foi da certificação de servidores públicos, ou seja, certificar aqueles servidores que, além de serem formados para brindar os serviços públicos, têm domínio da língua originária. Então, eles dão um certificado a eles. Eles diziam: você, além de ser um bom servidor público, você tem a diferença de que você fala a língua fluidamente. Então, quando você eram contratados servidores públicos, num posto de saúde, por exemplo, tinha que dar uma pontuação extra às pessoas que têm domínio da língua originária e possam certificar. Então, dessa forma, a gente interculturaliza, se torna bilíngue os serviços públicos. O Banco da Nação, o Banco Estatal, os programas de assistência social, as intervenções de saúde, etc. Já poderiam ter pessoas que estão na ponta atendendo, com o domínio da língua originária da população a que atendem. Então isso é importante fazer com as línguas mais faladas. Mas se a gente vai para outro extremo, se você tem uma língua com 8 falantes, não faz muito sentido formar. Não tem nem a quem você certificar, né? Então é uma atenção
diferenciada em função da quantidade de falantes. Logo, aqui está o modelo de atenção das línguas indígenas nos serviços públicos, ou transformar os serviços públicos com base nas línguas originárias em funcionamento, não só na ponta, mas seus meios de comunicação, seus cartazes, seus formulários, seus formatos de atenção. Tudo bilíngue. E logo, se a gente tinha que atender com tradução e interpretação, exceto distâncias geográficas, Peru é um país muito acidentado juridicamente, como todos os países andinos. Era importante evitar as distâncias com interpretação remota usando tecnologia, comunicação, satélite ou via celular, internet. Então foi criada uma central de interpretação e tradução em línguas indígenas que funciona até hoje, onde existem tradutores permanentemente trabalhando, às vezes de forma presencial, eles se deslocam a lugares, por exemplo, hospitais com crianças, às vezes telefone. Também fazendo o que a gente fez no Inali, a gente viu no Inali, no México, a gente viu no Inali no México, porque sempre era algo que Javier Pesantes comentava, né? O segundo diretor do Inali. O que fazia com todas as secretarias do México dizia: por que você não faz com que a mensagem seja em língua ordinária aqui? Ah, tá, eu faço então. Então o Inali traduzia as mensagens e assim podia ser visto que as entidades públicas podiam colocar mensagens em línguas originárias e por causa desse apoio dado pelo Inali, a gente aprendeu isso e fizemos o mesmo no Peru. E o que fazer com as línguas menos faladas? Então, com as línguas menos faladas, tínhamos que fazer documentação, revitalização. Então, começamos com o processo de documentação linguística. Fizemos projetos pilotos de revitalização, de documentação, desculpa, que hoje estão sendo continuados e sendo feitos com grande avanço. Mas pensamos numa documentação que não fosse orientada a levantar informação para pesquisa linguística, mas principalmente uma documentação com fins de revitalização. Isso torna possível atingir a auto-identificação, ou seja, que os próprios jovens falantes da língua autodocumentação, documentem a sua própria língua. Esse é um propósito que não está sendo feito, mas digamos que é uma meta, né? Documentação para revitalização, não para o gabinete de linguística, né? Mas para a comunidade usar para revitalizar. Bem, então, com todas as experiências de trabalho com relação a línguas indígenas, foi sendo construída a prática, uma política linguística. Logo, o que aconteceu foi que foi criada a política, mas sobre a base da experiência acumulada em anos de pensar intervenções e atenções a línguas, mas sobretudo a falantes, a população, né? Colocando no centro a pessoa, mais do que a língua. Bem, ok. Então, já passando, voltando para o meu livro, no livro que eu lhes mencionei, eu apresento essa política, eu apresento esse gráfico que é muito interessante porque nos mostra como as línguas originárias foram evoluindo na sua quantidade de falantes de forma diferenciada dos anos 60 até 2017. A gente está falando de quase 60 anos, né? Quase 56 anos. Bem, então, nesses 56 anos, se vocês olham na esquerda, a barra mais escura é 1961, censo daquele ano. Próxima barra direita é 72.
depois 93, depois 2007, depois 2017. Ou seja, mais ou menos cada 10 anos. Entre 93 e 2017 tem um pouco mais de 10 anos. Então, olha, a esquerda, há, há 60 anos era falado, no ano tem falado por 60% da população. Pouco mais da metade do país falava castelhano há 60 anos. Mas 10 anos depois, há 50 anos, era falado por 68%. Um bom avanço, né? Logo, 93 há 40 anos, já era falado por 80% da população. Logo em 2007, 84%. Em 2017, depois tem uma queda, né? 82,9%. Essa queda não é que o castelhano tenha perdido falantes, pelo contrário, aumentou. Mas, dado que o censo peruano, diferente do censo dos países, com certeza, não tem nenhuma só pergunta pela língua, então as pessoas escondiam a sua língua materna. Porque como tem só uma pergunta para responder, que língua você aprendeu a falar, a pessoa talvez tenha aprendido a falar em castelhano e quechua ao mesmo tempo, mas respondeu só castelhano porque é a língua de prestígio. Mas posteriormente existiu um processo de recuperação da autoestima do falante de língua indígena. Então por isso esse número cai do castelhano. Com relação ao quechua, a gente tem há 60 anos 32% ou 33% da população, depois cai para 26%, depois 16%, depois em 2007 13% e por fim 13,6% pelo mesmo processo de orgulho dessa última década. Então, como a gente nota, quase foi para a terceira parte, quase se reduziu a um terço dos falantes de Quechua em 60 anos, né? A Aymara é parecido, foi para metade. E os falantes de línguas originárias dramaticamente passaram 60 anos de 2,6% a ser 0,8%. Dramático. Então, essa é a situação que uma política poderia tentar reverter, né? Se é que é uma política que apoia a diversidade, como é a política de línguas do Peru. Então, olhem, e com isso eu queria, obviamente, eu vou passar uma aproximação. Vamos ver de forma mais próxima, né? Mas aqui eu queria lhes mostrar como fizemos a política. A política fizemos com um processo muito interessante. Fizemos 7 oficinas, cada uma com uma das grandes organizações indígenas de alcance nacional, que por sua vez são federações que têm sob a sua ala há muitas outras organizações indígenas de alcance menor. Então, por exemplo, temos a grande organização indígena de toda a Amazônia, que tem a representação de todos os povos indígenas amazônicos. Então, essa é uma. Então, assim como essa, tem 7. Tem outras 7 organizações, outras 6 que fazem 7 organizações de alcance nacional. E fizemos uma oficina com cada uma deles. Trabalhamos com essa metodologia que vocês vão ver aqui, que é a árvore de problemas, onde o que a gente procura é encontrar o problema público. Em seguida, associado a esse problema público, quais são os efeitos. E em seguida também se pergunta pelas causas diretas e, por sua vez, as causas indiretas. Então, a metodologia da árvore de problemas se faz diante de perguntas e vai se organizando a informação com papéis que vão colando numa grande parede e em seguida a gente sistematiza e chega no próximo. Então, uma política pública, o que tem que ter como centro é o problema público identificado. Problema público significa que é um problema que
atinja todas as pessoas do país, não só um grupo, né? Claro, temos problemas públicos, por exemplo, o alcoolismo. O alcoolismo nessa sociedade não só é um problema dos bêbados e das bêbadas, né? O alcoolismo não só é um problema dos consumidores de álcool, dos consumidores problemáticos de álcool, mas é um problema que afeta toda a sociedade, porque, por fim, é afetada a segurança cidadã, é afetada a segurança das estradas, né? Tem acidentes. Tudo pode ser afetado, né? Por um problema que a gente entende que não é um problema de um setor da população, mas é um problema público. A perda de falantes das línguas é um problema que só afeta os falantes dessas línguas ou é um problema público, né? Então, talvez se a gente olha como uma perda de falantes, poderia ser identificada como um problema de só um grupo de pessoas. Mas o que acontece se a gente faz como exercício de direito? Então, o que foi identificado foi isso. Como vocês estão vendo que está apontando a seta amarela, fez uma aproximação nessa árvore de problemas. É o problema público que se identificou. Então, esses foram oficinas grandes que demoraram 4, 3 dias, às vezes menos, às vezes mais. Com esses representantes, no total foram 420 pessoas, mais ou menos 60 de cada organização indígena. A gente teve que investir muito pagando viagens de comunidades que só podem chegar à cidade que estávamos, por exemplo, depois de 5 dias do transporte fluvial. Um investimento forte para ter muito bem representada a população indígena do país. Então, o que a gente planteou foi que o problema público é o limitado exercício de direito linguístico das pessoas falantes de línguas indígenas do país. Ou seja, que uma pessoa, só por ser indígena, só o fato de ser falante de línguas indígenas, tem seus direitos linguísticos vulnerabilizados. Seu exercício de direito linguístico recortado, só por ser falante de línguas indígenas. Enquanto um não falante de língua indígena desfruta plenamente dos seus direitos linguísticos no país, né? Ou seja, eu, como falante de castelhano no meu país, não tenho nenhum problema nunca para exercer meus direitos linguísticos. Nunca tive desde que eu nasci, até hoje. Nunca tive um problema no exercício dos meus direitos linguísticos, eu no meu país, nunca. Porque tudo funcionou na língua que eu compreendo, né? Inclusive, quando eu fui para a embaixada dos Estados Unidos, me atenderam em espanhol. E por que nem todos os peruanos podem desfrutar se eles pagam impostos também? E o Estado tem como fim primordial servir à sua população. Então, só pela sua condição de falante de línguas indígenas, eles estão numa condição de desvantagem, que não podem exercer seus direitos linguísticos. Então, isso é um problema público, porque sua solução atinge todo o país. Por isso é um problema público. Então, uma vez que a gente se convence de que não é um problema só dos falantes de línguas indígenas, mas de todo o país, é que a gente pode atacá-lo com uma política nacional. Então, os efeitos, em cima a gente vê esses três quadrados que são os efeitos, né? Então, o primeiro efeito, um efeito que os falantes de línguas indígenas exerçam de forma limitada os seus direitos linguísticos, é que as línguas desaparecem. Desaparecimento das línguas e outros processos de identidade cultural nos povos indígenas, claro. Como eles não podem exercer seus direitos por ser falantes das suas línguas, o que eles fazem é melhor vou fazer como Agostinho, né? Como os falantes de castelhano, que não tem problema, né? Então tem um deslocamento, uma expulsão linguística. Primeiro efeito. Segundo efeito, persistência da situação de vulnerabilidade, discriminação ou exclusão das pessoas falantes de línguas indígenas originárias.
Claro, como os falantes de línguas originárias têm o exercício dos seus direitos linguísticos limitado, acabam sendo cidadãos em uma condição de desvantagem. São objetos de marginalização e de exclusão, discriminação e de exclusão. E que essa situação persista da época colonial. Esse é um efeito também. O terceiro efeito é a frágil participação da população de falantes de línguas indígenas originárias no processo de governança local e nacional. Tem o seu acesso a poder limitado, como a gente já disse. Então não podem participar nos processos de governança. Bem, então, esses são efeitos. Às vezes, no processo de construir a árvore de problemas, a gente vê que é difícil diferenciar entre efeito e problema público. Então, você termina escolhendo o problema público, escolhendo ele, por razões não só lógicas, mas estratégicas, porque uma política sempre é uma aposta para uma solução. Então, temos que solucionar algo, temos que ter estratégia também. Isso tem causas, que são as que a gente vê abaixo. As causas diretas. E aqui temos as quatro causas diretas. O primeiro é que por que é limitado o exercício de direitos indígenas? Primeiro porque prevalece o funcionamento do Estado sob uma perspectiva monolíngue e monocultural. Temos um Estado que funciona em uma língua e como se atenderia a uma só cultura. É um Estado de matriz colonial ocidental. E assim prevalece. Persiste sendo um Estado desse tipo, não muda. Arrasta a forma que foi criado o Estado colonial. O Estado dirigido pelos espanhóis. Nosso Estado republicano tem um lastro colonial, simbólico, ideológico. Outra causa desse exercício de direitos limitado é a desvalorização ou discriminação das línguas indígenas e dos seus falantes na sociedade peruana, que se olha as línguas como não importante, que é o mesmo que olhar seus falantes como não importantes, não membros da mesma condição, como cidadãos de segunda ou terceira categoria. A gente desvaloriza, discrimina. Então, por isso também essa é uma causa que acontece limitados esses direitos. Logo, frágeis mecanismos de transmissão, revitalização e recuperação das línguas indígenas ou originárias, isso é, transmissão intergeracional foi limitado ou interrompido e não tem mecanismos para restituir. Isso também é uma causa que tenha um pobre exercício limitado desses direitos. E por fim, a limitada investigação, desenvolvimento e difusão das línguas indígenas e originárias. A gente está falando aqui do corpus, né? Se reconhecem todas as línguas, não se trabalha as línguas originárias, não se desenvolve materiais, livros, como falados em espanhol, não tem nada disso. Isso contribui ao menor status das línguas originárias. Isso afeta o exercício de direitos. Mas cada uma dessas causas diretas pode ser quebrada em causas indiretas, né? E essas são essas. Então, se a gente tem causas indiretas, embaixo da prevalência do Estado monolíngue e monocultural, temos que existe, não se sabe, tem escassas informações sobre a demanda da língua indígena nas entidades públicas. As questões que brindam serviços públicos são entidades públicas que brindam serviços públicos, dizem, você pergunta, né? Por que que você não tem população na sua língua? Ah, não, mas ele sabe espanhol. Quando ele vem, ele fala em espanhol. Eu falo olá e ele me diz olá. Tá vendo? Ele fala castelhano. Mas claro, essa é uma percepção do servidor público
que não está treinado para entender a, gra- o- a graduação do bilinguismo, né? Talvez ele só saiba dizer olá, mas talvez ele não saiba falar mais além disso, né? Então, a demanda do serviço público em língua originária está oculta pelo preconceito do servidor. E porque não tem instrumentos de recolher ou trazer informações sobre essa demanda. Não foram feitas pesquisas de satisfação do serviço de cidadão, né? Você preferiria ser atendido na sua língua? Perguntas para você ver esse tipo de coisa. Temos que pegar essa informação. Logo, não tem serviços humanos capacitados para atender na língua originária. Ou seja, atenção linguística insuficiente. Ou tem canais insuficientes ou estratégias de atenção, não tem formulários multilingües, não tem documentos multilingües, não tem visitadores nas casas que vão pesquisar, que estejam falantes. Não tem canais de atenção, de provisão de serviços que sejam bilíngues. E não tem tradutores e intérpretes suficientes em línguas originárias. Tudo isso tem a ver com o Estado que segue funcionando de forma monolíngue e monocultural. Logo, a outra causa, a desvalorização e discriminação das línguas e seus falantes. Também tem causas indiretas que contribuem a essa causa direta. Quais são? A recorrente discriminação por uso da língua na entidade do setor público e privado, nos meios de comunicação e entre os próprios falantes. Ou seja, tanto a discriminação estrutural e institucionalizada, como a interpessoal. É recorrente essa, é persistente, é permanente, é onipresente. Isso por outro lado. Por outro lado, o escasso conhecimento e valorização da diversidade linguística peruana. Se discrimina porque não se conhece. Tem pouca informação sobre quão diversos somos e que essa diversidade é importante. Então, no nosso país, com certeza, se faz uma pesquisa nas pessoas na rua. Quantas línguas você fala no seu país? E as pessoas vão dizer muito menos do que são faladas de fato, né? Alguns dizem, ah, você fala inglês, espanhol, francês, né? E eu acredito que Quechua, eu não sei se essas línguas, né? Não sei se isso é uma língua, eu acho que é dialeto, repetindo essa diferença incorreta sobre língua e dialeto. E também os escassos conteúdos sobre línguas indígenas originárias e tradição eram nos mecanismos de difusão cultural. Não se informa, não se dá a conhecer, portanto, não pode se amar o que não se conhece, né? Então se discrimina por ignorância. Logo, a próxima causa, frágeis mecanismos de transmissão e distribuição. Isso tem a ver com que não tem estímulos para revitalizar as línguas. Deveria existir, né, apoio do Estado para programas de revitalização. Não foi capacitado pessoas para ser revitalizadores. Não tem atores suficientemente capacitados. Tem poucos meios para a transmissão da língua. Não foram criados espaços, municípios, por exemplo, de se reunir as pessoas a falar da língua, nas feiras do livro, nos festivais culturais, nas próprias comunidades. E a escassa articulação de atores públicos não criaram redes, né? Que tal se criasse rede de revitalizadores de línguas, de ativistas linguísticos, se cria essa rede, e se criam congressos anuais, e as crianças, e as pessoas que vão lá, as pessoas que falam suas línguas se conhecem, se contagiam de entusiasmo, se criam redes, se articulam esses esforços, se contagiam mutuamente no entusiasmo, na capacidade. Isso não tem, isso teria que ser feito. Por fim, sobre a investigação, sobre a pesquisa, não tem lugares onde se ensine a língua originária. Não foram difundidas formas de cultura, então as pessoas acham que as línguas originárias não se escrevem, não tem como ser escritas. Mentira. Não tem pesquisa, não tem estímulo para pesquisar nas línguas e sobre as línguas ou para desenvolver as línguas.
Os falantes não têm muitas capacidades para pesquisar e desenvolver. Não se coleta e reúne. Todas as pesquisas que tem nos nossos países sobre as nossas línguas geralmente são feitas por estrangeiros, do hemisfério norte principalmente, que vêm para os nossos países nas suas férias do meio do ano, né? E tem a sorte de que justamente nessa época, nossos territórios, por exemplo, amazônicos, podem entrar porque não tem chuva. Então o clima favorece a pesquisa dos linguistas do hemisfério norte sobre nós do hemisfério sul, porque as nossas férias longas são feitas na época que é muito difícil entrar nas comunidades porque chove muito. Então eles pesquisam e colocam essas pesquisas e todas estão ali nos seus textos e não está aberta para o conhecimento da própria comunidade que foi pesquisada. É uma pesquisa tipo extrativista, hierárquica, assimétrica. Então uma entidade do Peru poderia se encarregar e dizer: desculpa, desculpa, gringo, onde que você vai com isso? Você deixou um relatório na comunidade? Você deixou um produto na comunidade? Existe um livro de contas? Você investiu? Ah, não, eu vou levar para minha universidade e para meu doutorado. Não, 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 não. Você tem que deixar. Falta isso, né? Ah, desculpa, aqui eu tinha maior. Desculpem. Vocês têm no PowerPoint, vocês vão ter isso em PowerPoint agora. Vou mandar e vocês vão poder ver. Então, o importante é que é uma árvore de problemas para ter todos esses componentes, essa constelação de problemas, efeitos, causas diretas e causas indiretas. Essa constelação pode ser atacada de forma direta a cada causa, se é que a gente conhece. Se é que temos assim, tão sistematicamente detalhada. Então a gente pode ver que para cada causa indireta a gente pode desenhar uma intervenção. Então a política pode ser uma coisa muito grande, com muitas intervenções pequenas dentro, que apontam a combater cada uma das causas indiretas. E dessa forma, está sendo afetadas as causas diretas e dessa forma está reduzindo os efeitos. E no final estão contribuindo para resolver o problema público central, com o objetivo central geral da política. Bem, então, como a política foi desenhada de forma tão complexa, com a identificação tão detalhada de todos os componentes de um problema tão complexo, né? É que depois é possível desenhar intervenções pontuais que vão resolver os problemas e fazer uma avaliação adequada. Então, para avaliação das políticas do Peru, na gestão atual da Escritório de Línguas Indígenas, que tem Gerardo no seu cargo, foi desenhado na atualização da política esse tabuleiro de controle. E esse tabuleiro de controle é muito interessante. O que eu tinha que dizer também é que a política de línguas originárias tem uma lógica muito interessante, e é que envolve serviços públicos que o Estado brinda, que o Estado dá. São mais de 30 serviços públicos que o Estado brinda, que tem a obrigação de se tornar serviços linguisticamente pertinentes, né? Então, a política foi aprovada por decreto supremo, mas além do mais, isso obriga a todas as secretarias de executivo. A gente começa a falar em termos do Brasil ou no México, a todos os ministérios. Se a gente pensa do executivo, se a gente pensa em organização como o Peru, por exemplo, que tem esses ministérios,
Em outros países são secretarias. Então, todos eles são obrigados a prestar contas ao Ministério de Cultura que supervisiona o seu avanço. Então, tudo foi comprometido em um planejamento, com metas concretas de avanço na implementação do que a política manda. Então, a política é bem grande e incorpora no seu próprio desenho suas ferramentas para avaliação. Tem indicadores, uma matriz grande de indicadores. Esses indicadores têm metas para ser avaliadas. Então, justamente para operativizar esse segmento e fazer tornado bem claro, a gente faz esse quadro de controle. Então, se você clica aqui, você vai para o quadro de controle e eu vou compartilhar com vocês agora mesmo o quadro de controle que está aqui. Então, vamos ver. Como vocês podem ver, esse é o tabuleiro de controle. A política tem um objetivo geral, que é melhorar o exercício dos direitos linguísticos dos falantes de línguas originárias no país, né? E esse objetivo, que talvez não foi muito bem formulado, se divide em quatro objetivos prioritários. O primeiro tem a ver com o Estado. O segundo tem a ver com a discriminação e a sociedade. O terceiro objetivo tem a ver com a transmissão intergeracional. E o quarto envolve o domínio oral descrito das comunidades, com as competências. Então, acho que são esses, né? É. Então, cada um desses objetivos tem relação com cada uma das causas diretas, né? Cada um desses objetivos ataca a uma das causas. Se uma das causas é a prevalência do estado monolíngue e monocultural, então esse é o primeiro objetivo. Ataca diretamente e é melhorar o pertencimento multicultural e multilíngue do estado à população falante de línguas indígenas originárias. Se o segundo era a prevalência, a persistência, como era falado, de uma recorrente discriminação aos falantes. Então, esse é o objetivo prioritário 2, ataca diretamente essa causa e é reduzir a discriminação pelo uso do idioma. Então, etc. Então, cada um tem esse reloginho, seu indicador, né? Onde é possível ver seu avanço. Bem, ok. Então, se a gente entra a um deles, vamos ver como aqui, por exemplo, o objetivo prioritário número um, a gente vê que aqui estamos em uma porcentagem de cumprimento para 2024, né? Que é 146%. Claro, aqui devia estar, a agulha devia estar um pouco mais para cima, né? E aqui temos os indicadores. Cada indicador está por códigos. A descrição, taxa de tradutor e intérprete por população. Quantos tradutores tem por cada falante de língua? Cada 1.000 falantes. Então aí a gente avançou muito. Aqui hoje tem quase 900 intérpretes formados, então tem um avanço de 240%. Taxa de tradutores e intérpretes por população de falante de uma língua indígena originária por cada 1.000 falantes. Ah, o anterior é Quechua e Aymara e o próximo era outras línguas, de fato. Quechua e Aymara tem mais intérpretes tradutores, nas outras línguas nem tanto. Logo, associados aos indicadores também tem alinhamentos. Cada objetivo prioritário se divide em vários alinhamentos. Desenvolver mecanismos para a incorporação da pertinência linguística nos serviços públicos. Logo, gerar mecanismos, né? E a gente avança para... Bem, a gente não tá bem nisso. E aqui a gente tem, para cada um dos objetivos, desculpem, o que que aconteceu aqui? Para cada um dos objetivos a gente tem... Ah, por que que tá saindo? Ah, pronto. Tem
formas de medir, né? Bem, então tem uma forma de. Como é que eu volto para os quadros? Não sei por quê. Não sei porque eu não consigo voltar. Eu volto, ele me tira da página. Eu não entendo, mas bem. Ok, então essa é uma matriz que, pela lei de transparência, mostra a toda a sociedade como está sendo avançada e também mostra ao executivo como está sendo avançado na incorporação daquela política. Na verdade, é importante ter indicadores para medir o que que a gente está bem, o que que a gente não está tão bem. Então aí entra a ação, a priorização das ações em cada entidade prestadora de serviços para que se alcance os objetivos. Então, uma vez que a população, a política de línguas originárias não só existe no papel, mas além do mais, ela seja de fato incorporada em todos os planos operativos. Qualquer de vocês trabalhem no Estado vai saber que cada entidade tem planos operativos institucionais. A gente chama no Peru de POLI, para colocar as metas para cada ano, as ações, as atividades, em função dos recursos que foram conseguidos. E às vezes é um avanço muito grande com relação às atividades e consegue mais recursos quando tem uma demanda adicional de recursos. Tem escritórios que não executaram muitos desses recursos, tem outros que já esgotaram esses recursos para conseguir atingir a execução orçamentária total, né? Então, se a gente tem uma ferramenta desse tipo, essa é a forma de fazer com que as diferentes escritórios do Estado estejam encarregadas de implementar a política, consigam os recursos para fazer isso. Porque sempre temos o mesmo. A política é criada no papel, mas não se colocam recursos. Não colocam recursos porque essa política não está incorporada nos sistemas de gestão. Quando é incorporada no sistema de gestão, como metas trianuais, bianuais e para o próprio ano, com o plano operativo institucional de cada entidade prestadora de serviço, quando isso é feito, os recursos já podem ser solicitados. É mais fácil que sejam assignados. Para que uma política receba recursos, tem que falar a língua da gestão pública. E para lá, falar a língua da gestão pública, tem que estar desenhada a política não só como uma lei aí no papel, mas como um instrumento de gestão. Esses passos para fazer instrumento de gestão é importante. E uma vez que isso acontece, política é avaliável, né? Avaliável no seu. É claro que existem outros graus. Aquilo que a gente está medindo é a implementação. Mas já conversamos muito nesse curso que quando falamos de políticas linguísticas, falamos de criação, interpretação, implementação, apropriação, materialização, né? Então, essa política segue sendo nacional. Para que essa política seja apropriada, o que tem que acontecer são políticas similares nos diferentes níveis de governo. Até os menores já levam suas próprias políticas com esse mesmo espírito. Então, eles se apropriam da política localmente. E daqui a alguns anos, a ideia é chegar em 2040 para ver a elaboração final. O que que aconteceu com isso, né? Começamos há 20 anos a implementar essa política. Agora vamos ver como isso se materializou. É falado mais Quechua hoje do que antes? O deslocamento de expulsão linguístico foi detido, foi revertido? É transmitido mais a língua hoje? Foi possível atingir o objetivo geral da política, que é esse é o objetivo que é colocado para 2040, né? 7 de cada 10 falantes de línguas originárias
exercem seus direitos linguísticos no país. Esse é o objetivo, né? Geral. Bem, aqui a gente vê quais são os serviços. Eu fiquei curto com 30, mas 41 serviços que o Estado dê estão comprometidos e envolvidos na política. E por fim, retornando à nossa apresentação, vamos ver. Voltando para a nossa apresentação, temos esse relatório de avaliação do primeiro semestre de 2024. Aí é que você vai apresentar, Gerardo, quando eu fizer essa apresentação. Eu só encontrei disponível esse relatório do primeiro semestre de 2024, ou seja, a primeira metade do ano passado. Com certeza agora vai sair o relatório do segundo semestre de 2024. Agora é interessante esse relatório que a gente vai ver. A gente está vendo aqui. Estamos vendo aqui. Essa aqui já é a elaboração do nosso companheiro, Gerardo, e sua equipe. Muito interessante. Que é como se dar conta do avanço da política. Então tem tanto uma descrição da política para conhecê-la, como uma análise. E nessa análise é interessante, eu estive lendo, nessa análise ele se percebe, inclusive, das dificuldades. Ou seja, vocês sabem que no nosso país, no Peru, é um país que vive uma eterna crise política, né? Ou seja, nos últimos 5 anos tivemos, acho que 7 presidentes, né? Imaginem. Então, 7 presidentes, estamos falando de que a quantidade de ministros ou secretários, como é falado em outros países, a quantidade de ministros que existem para esses setores envolvidos é imensa, né? Então, é muito difícil articular no meio de um caos tão grave. Na estabilidade política do Peru é muito difícil fazer algo como uma política. Lembra que é uma política de Estado, não é uma política de governo, mas é uma política de Estado. É muito difícil articular com os diferentes chefes de cada setor, que essas cabeças estão mudando toda hora, né? Sempre são rostos novos. Só que a gente tem que resgatar essas obrigações e convencê-los da necessidade do seu compromisso de gestão. Então, esse tipo de análise está feito no documento. E se explica então que as conquistas que poderão ser maiores porque tem dificuldades desse tipo, né? Políticas, de estabilidade política, né? E termina com conclusões e recomendações. A gente pode ver, como a gente vê aqui, se fala de cada setor, cada serviço dos 41 está reportado. Claro que tem serviços, por exemplo, o que o Ministério da Saúde dirige não foi reportado insuficientemente porque o Ministério da Saúde não deu a informação que deveria ter dado, né? Sempre houveram problemas, eu acredito, com o Ministério da Educação, porque ainda que tenha sua própria política também envolvida com interculturalidade, não avança com relação ao que se precisa de fato para ser um serviço tão chave como saúde, né? Ou seja, a atenção em língua originária ou a língua espanhola pode ter consequências de vida ou morte para um paciente falante de língua originária, né? Porque o médico, a médica que atendem esse paciente pode ter informação errada do diagnóstico e intervir de uma forma errada, errônea, porque não teve informação, porque o interrogatório ao paciente foi feito na língua que ele não compreende.
Então, se o médico, se o provedor de saúde não entende as necessidades ou sintomas do paciente, como pode brindar uma atenção que salvaguarde a vida dessa em situações extremas? Então, a saúde é importantíssima. Então, aqui é feito um resumo de todo o cumprimento e se explica, fez um exame muito exaustivo de como estamos no avanço. Bem, então, com esse exemplo, eu queria mostrar para vocês como é possível fazer a avaliação de uma política macro, nacional, como uma política nacional de línguas originárias do Peru. Eu sei que tem muitos países de vocês que têm políticas similares, assim, elaboradas e com certeza com matrizes de segmento e monitoramento muito complexas. Eu queria, acho que seria excelente conhecê-las nessa apresentação nessa quarta e sexta, né? Eu quero encerrar a aula sem. Eu não quero terminar a aula sem dar parabéns a Gerardo e Ali, e que também é outra pessoa da escutar línguas indígenas, né? Uma funcionária que também é colocada aqui. Então, vocês têm meus parabéns pelo seu trabalho e a gente vai conhecer mais sobre as políticas de línguas. Bem, e vocês a todos, queridos estudantes, trabalhem nessa apresentação e lembrem-se que vocês têm 10 minutos para apresentar. Eu desejo a maior da sorte para vocês e a gente se vê na quarta. Lembrem-se também que quinta a gente tem uma conversa. A conversa da quinta é de altíssimo nível. Vai estar conosco Mirna Cunningham. Mirna Cunningham, que foi uma pessoa muito importante no movimento indígena na América Latina e na América Central, principalmente. Na Nicarágua, mais concretamente. Ela é também de população indígena. Então vai ser muito interessante conhecer suas opiniões sobre as políticas. Ela, além do mais, tem uma posição importante no FILAC, no Fundo Indígena para o Desenvolvimento para a América Latina e Caribe, que patrocina, que é co-organizador desse curso, né? Bem, alguma pergunta, algum comentário? Não? Tudo bem? Muito bem. Então, a gente se vê na quarta, ok? Obrigado. Até quarta. Até logo. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.